Foi agora o reino dos fungos, né? E aí, lembrando aquelas palavrinhas mágicas lá, né? Os fungos, eles são procariontes ou eucariontes? Eles são autótrofos ou heterótrofos? Né? Então, quando a gente fala de fungos, a gente está falando de seres vivos eucariontes heterótrofos, ou seja, eles têm o DNA protegido, né? O DNA encapsulado lá, e também são seres vivos que não fazem fotossíntese. E aí gera uma confusão muito grande, né? Porque quando a gente olha um fungo, é muito fácil você relacionar o fungo com uma planta, né? Sendo que ele está lá, ele não se mexe, ele não tem um ciclo de vida ali que você vê ele estático, né? Então, nosso cérebro acaba por confundir. Mas, na verdade, quando a gente coloca lá no microscópio, numa lâmina, lá a gente vê que as estruturas são diferentes. E a forma como os fungos se alimentam também é totalmente diferente. É aí que entra uma grande diferença, né? Grande parte dos fungos, a grande maioria dos fungos, eles são decompositores, ou seja, eles estão agindo, decompondo a matéria orgânica presente nos ambientes, né? Seja na floresta, seja no oceano, seja no lago e tudo mais. Então, e quando a gente fala de fungos é interessante porque eles acabam se diferenciando de todos os outros seres vivos, né? Exatamente por essas características, né? Serem heterótrofos, né? Não fazerem fotossíntese, mas quando você olha o hábito de vida deles é muito parecido com uma planta, só que ele está estático ali, ele está naquele lugar lá, porque ele está decompondo naquele lugar. Quando você olha para um fungo num tronco de uma árvore, ou num banco, numa construção, aquele fungo está digerindo, né, ou se alimentando dos nutrientes que tem naquele determinado lugar ali. E é uma coisa, e tem um exemplo muito interessante sobre os fungos, que é o cordyceps, né? Que é o chamado fungo zumbi, né? Que ele se E aí é interessante que existe um tipo de cordyceps, um tipo de fungo zumbi para cada espécie de inseto que a gente vê na natureza, né? Então tem o fungo zumbi para borboleta, para formiga, para pulga, para o gafanhoto e tudo mais. Então esse fungo, ele se apropria do inseto, né? Ele afeta o sistema nervoso do inseto e faz com que o inseto ele suba na região mais alta da floresta, né, ou da árvore, ou da planta que ele está ali, e a partir que o animal, o inseto ele sobe essa região mais elevada, ele se prende, ele se agarra e cresce, né, o célio, né, as hifas se desenvolvem, forma a estrutura reprodutiva dele, né, e aí ele libera os esporos no ar novamente, e aí que a ideia ideia não, né, porque isso é aleatoriamente que isso aconteceu, né? Mas o fungo ele faz com que o inseto ele vá ao lugar mais alto exatamente para que quando os esporos lá do fungo forem liberados, ou seja, as células germinativas, né, que vão gerar os próximos fungos, sejam liberados no lugar mais alto já para você ter uma abrangência maior, uma distância maior que esses esporos eles vão ser dispersados no ambiente. Um exemplo interessante quando a gente fala dos fungos também são os líquens, que são uma associação de fungos com algas, ou seja, bactérias, nas quais os fungos eles facilitam a absorção da água e nutrientes do ambiente, e as algas elas produzem o alimento para os fungos. E aí vale, né, a gente pensar como que esse processo deu origem, né? Provavelmente o fungo, por ser um decompositor, ele tenha tentado decompor a água, né? Só que devido a esse processo de tentar decompor a água, alguma coisa aconteceu na membrana ali que pode ter associado as coisas ali e um conseguiu se beneficiar do metabolismo do outro, né? Ou seja, um conseguiu ali, no caso, o fungo ele consegue facilitar a entrada de água na alga, e a alga, através dos processos metabólicos dela, né, dos produtos que ela produz ali através do seu metabolismo, o fungo ele acaba se alimentando disso. E aí existe essa associação muito famosa, né, que são os líquens, presentes em vários ambientes da Terra. Bom, e aqui alguns exemplos, né, aí falando, né, doenças, a gente falou de doenças causadas por bactérias, doenças causadas por protozoários, e também agora a gente falando de doenças também causadas por fungos. As mais famosas que tem é o pé de atleta, ou frieira, né, que é aquele fungo que ataca o pé, né, devido a uma umidade, né, toma banho e não seca bem os pés, ou pratica muito esporte e fica muito tempo com o pé úmido, o fungo ele pode acabar se desenvolvendo, né, e o que o fungo está fazendo? Ele está decompondo o teu pé vivo, na verdade, é isso que ele faz, porque ele se alimenta, né, ele é um decompositor. Né.
Aqui também tem a candidíase, causada pela Candida albicans, que pode afetar tanto a região bucal, né, como também a região genital também. Né? A candidíase é um fungo que ele também está associado à umidade, porém ele atinge um outro tipo de tecido do corpo humano. Né? A gente vê que aqui o Trichophyton, né, que é o da frieira, ele atinge as regiões dos pés. Já tem outra espécie de fungo, que é a Candida albicans, que também ela afeta outro tipo de tecido, no caso a boca ou os tecidos dos órgãos genitais. E aqui a onicomicose, né, que provoca a infecção, daí, como eu falei, né, em outro tecido, aqui, no tecido do pé, da boca, do órgão genital, e aqui afetando o tecido que compõe a unha, né? Também é outro tipo de fungo e coisa que muitas vezes a pessoa acaba até perdendo a unha devido ao não tratamento adequado dessa doença. Né? Bom, e agora sobre os vírus, né? Que tem uma discussão muito grande se os vírus eles são seres vivos ou não, né? Tanto que a gente está vendo os reinos dos seres vivos do planeta, né? E os vírus, existe a discussão se eles são ou não seres vivos. Existem cientistas que acreditam que eles são seres vivos, porque de certa forma eles conseguem se reproduzir, claro, parasitando células, né? E outros cientistas consideram que eles não são seres vivos, porque para eles estarem se reproduzindo, eles precisam parasitar. E é interessante que os vírus, eles não se locomovem, né? Eles não vão conseguir infectar a célula. Eles precisam de um tecido ou de um lugar específico para eles estarem se agarrando. Então é como se você pensar, quem que consegue subir uma parede? Você precisa de um, sei lá, de um super negócio a vácuo para você conseguir colar na parede de um prédio, né? Como é que eu consigo, por exemplo, subir uma rocha? Então cada tecido, né, como a gente estava vendo dos fungos ali, vendo as bactérias, né, o fungo, tal tipo de fungo atinge o tecido dos pés, outro tipo de fungo atinge o tecido da boca, outro tipo de fungo atinge o tecido dos órgãos genitais. Os vírus, eles agem da mesma forma, né? Ou seja, quando a gente, por exemplo, a gente fala do vírus da gripe, o vírus da gripe, ele atinge diretamente as células do sistema respiratório. Tanto é que tanta parte das vias aéreas superiores e inferiores, elas ficam congestionadas, sempre incômodos. Assim. E quando a gente olha já, por exemplo, o vírus da raiva, por exemplo, nos cachorros, o vírus da raiva ele se desenvolve ou no tecido nervoso ou no tecido renal. Então ele tem um tecido específico para estar agindo. Né? E hoje em dia a gente não pode falar também do coronavírus, né? Do SARS-CoV-2, né? Que é um vírus que, pelo que a ciência está descrevendo, de acordo com o sistema imunológico da pessoa, ele pode atingir vários tecidos diferentes. Né? E se sabe que o tecido adiposo, né? O tecido que acumula gordura, ele acaba sendo mais benéfico, um ambiente mais favorável para o vírus estar se reproduzindo, né? Então, por isso já tem estudos fazendo uma relação com a obesidade, com as pessoas que são mais vulneráveis ao vírus, né? A desenvolver sintomas mais graves, né? Claro que tem lá as comorbidades, né? Os imunossuprimidos, pessoas com já diabéticos e tudo mais. Mas é um vírus ainda que nós, como espécie humana, aí, que é uma coisa muito interessante também, que existe toda uma mobilização do mundo inteiro para estar compreendendo o vírus, para a gente exatamente entender como é que ele funciona. A gente, quando olha para o vírus da AIDS, a gente sabe que o vírus da AIDS ele invade os leucócitos, que são células de defesa. Né? O vírus da gripe, sistema respiratório. Então, sobre os vírus, né, eles também têm essa capacidade, né? Eles vão conseguir se desenvolver em lugares específicos. Né? E aqui exemplos do vírus HIV, o vírus Ebola, e aqui um vírus bacteriófago, né, que é um vírus que infecta bactérias na célula, seres vivos, no caso as bactérias, são infectadas pelos bacteriófagos. Né? E aqui os bacteriófagos têm uma relação bem bacana, que existem já métodos que a medicina tenta viabilizar, né? Em relação aos antibióticos, a gente vê que existem superbactérias surgindo no planeta devido ao uso dos antibióticos. E qual que seria a saída para a gente estar conseguindo tratar, né, certas infecções causadas por bactérias? Seriam os vírus
bacteriófagos, né? Ou vírus que você pode injetar o vírus no ser humano e esse vírus vai atacar bactérias específicas do teu corpo, né? Bactérias que estão causando uma inflamação de garganta ou bactérias que estão causando uma infecção mais grave, por exemplo, uma tuberculose ou uma pneumonia, né? Então, aqui vale uma reflexão sobre as novas técnicas que a medicina pode desenvolver através do entendimento, né, do que são os vírus, da genética que está por trás dos vírus, né? E qual que é a estrutura básica de um vírus, né? A gente tem uma cápsula proteica, né? E lá dentro dessa cápsula proteica a gente tem o DNA, o material genético armazenado. E lembrando que o vírus, né, pela definição, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele não tem cílio, ele não tem flagelo, ele não vai nadar, ele vai se agarrar ao tecido favorável, né? Ou seja, como se tivesse um velcro específico para cada tecido que ele gruda. E a partir que ele gruda nessa membrana dessa célula, ele consegue jogar o material genético dele lá dentro e fazer com que a célula hospedeira ela produza mais vírus. Né? Através de todo o aparato da estrutura celular ali, a célula acaba por desenvolver e fabricar, né, novos vírus. E é assim que também, né, existe a discussão de ser vivo ou não. Porque existem cientistas que consideram que ele está se reproduzindo. Né? Mas, porém, ele não está se reproduzindo sozinho. Ele se reproduz sendo um parasita intracelular obrigatório. E aqui só alguns exemplos, né, de doenças causadas por vírus, né? Aqui a gente tem a varicela, a gripe, rubéola, cachumba, sarampo, febre amarela. E aqui também vale lembrar, né, quando a gente fala da dengue, zika, chikungunya, também da febre amarela, que são transmitidas por vetores, ou seja, o vírus ele não consegue sair voando pelo ar às vezes, por exemplo, o vírus da dengue, ele não consegue transitar pelo ar e infectar uma pessoa, ele precisa ser transportado por um vetor. No caso, o vetor do vírus da dengue é o mosquito Aedes aegypti. Também, além de a gente ter, claro, o problema da Covid-19, né, a gente não pode esquecer que o nosso país é um país tropical e as doenças tropicais elas afetam a nossa realidade todo ano. Né? A gente está passando por uma pandemia, é muito óbvio que ela vai acabar uma hora, né? O vírus vai estabilizar, né? Uma vacina provavelmente ela surja, né? Tem que surgir, né? Mas as doenças tropicais, as doenças que estão relacionadas ao próprio ambiente, elas são mais difíceis de você controlar, né? Tanto que a gente vê uma crescente de casos de dengue no país, de zika, chikungunya, e às vezes a gente não vê um alarmismo muito grande nisso, sendo que na verdade é muito preocupante, né? Essas doenças, tendo em vista todo no caso do zika vírus, né? Todo o problema social e emocional que ele estava provocando nas famílias que são afetadas por essa doença. Né?